Oi, gente. Boa tarde. Então, nós vamos dar início agora a mais uma quarta consciência. Vou passar para o professor Anselmo fazer a abertura. Tá certo. Voltamos agora em definitivo para ficar com vocês aí aproximadamente por 1 hora. Hoje nós vamos estar conversando sobre o teor do capítulo 10 do livro Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano, Novas Aproximações, do professor Demerval Saviani, capítulo no qual ele intitula Pós-graduação, Pedagogia e Movimentos Sociais na Luta pela Educação Popular. Hoje nós temos a participação aqui do Kennedy, que vai conversar conosco sobre a leitura que fez desse capítulo. Contigo a palavra. Antes do Sidney, do Kennedy começar, aqui quem está falando é a professora Lília Colares. Só com relação à certificação, nós vamos deixar 10 minutos após o término da live. Vamos deixar lá na bio do grupo o link para que você possa confirmar que assistiu a live, ok? Então, você vai lá na bio do grupo e confirma que assistiu a live num link que nós vamos deixar lá durante 10 minutos após o término, até 10 minutos após o término da live de hoje. Então, nós queremos agradecer a equipe dos bastidores do STED-BR, Leidiane, Lucas, Carol, Bruna, Jandra, então todas as pessoas que nos ajudam para que esse momento se concretize. Nós queremos também agradecer as pessoas que nos acompanharam durante todo esse semestre. Vocês sabem que essa é a nossa 9ª live do STED-BR, do Quarta Consciência, que acontece às quartas-feiras. E essa é a nossa 9ª live, sendo que é o estudo do 10º capítulo, porque o primeiro encontro foi presencial antes da pandemia. Então, depois, no final, eu quero agradecer, eu vou citar o nome de algumas pessoas que ficaram conosco durante esses 9 encontros. Tá, então, agora, nós chamamos para conversar conosco sobre o 10º capítulo do livro sobre Pedagogia Histórico-Crítica, o professor Kennedy. Ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE-UFOPA, e é membro também do Grupo de Estudos e Pesquisas STED-BR e UFOPA, e ele é orientando do professor Gilberto Rodrigues. Como o Kennedy agora está mais só ali, se o áudio não estiver bacana, ele pode... tu vai aproximar mais. Se o pessoal comentar aqui que o áudio não está bom, ele pode ficar. Sim. Tá? Sim. Tá, então, Kennedy, você tem, em média, 30 minutos para fazer sua exposição. E daqui a pouco, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode colocar no chat, que a gente vai estar conversando depois sobre isso. Tá, gente? Então, por favor, Kennedy, a palavra é com você. Ok, professora, muito obrigado. Obrigado também ao professor Anselmo. Desde já também agradecendo a todos que estão trabalhando para que esse momento aconteça, agradecendo ao Lucas, que vem dando todo o suporte necessário para que a gente consiga, principalmente eu que sou bem leigo em relação a certos instrumentos, a certas ferramentas, nunca fiz uma live na minha vida, E agradecendo também, sobretudo, ao professor Anselmo, que questões objetivas, efetivasse esse momento. Então, gratidão, professora, gratidão, professor. Espero que, de fato, que a minha exposição seja capaz de representar muito bem tanto a turma de mestrado 2019, quanto também o nosso grupo de pesquisa, STED-BR, E me sinto também muito honrado, muito feliz e muito estimulado por estar aqui nesse momento
né, encerrando, né, esse semestre de atividades, né, que foi um semestre, né, com certeza muito desafiador para todos nós, né, e que mexeu, né, de certa forma, não apenas com os planejamentos, mexeu não apenas com aquilo que parecia ser minimamente, né, seguro, previsível, mas mexeu de certa forma com camadas muito, muito profundas também da nossa própria subjetividade. Então não é fácil para ninguém, né, um desafio muito grande, né, nesse momento, né, tá fazendo ciência, tá fazendo educação, né, principalmente quando se tem um contexto de retrocesso, né, que parecia até de certa forma, né, fantasioso, né, de ser pensado há um tempo atrás, né, com a qualidade, né, entre aspas, dos ministros que se sucedem, né, em pastas como, por exemplo, né, na saúde e no nosso caso na própria educação. Então revelam de fato, né, o quão urgente se faz momentos como esse, e que a universidade de fato ela é um mecanismo valoroso, imprescindível, né, de intervenção na educação no seu sentido mais concreto, no seu sentido mais amplo, né? O áudio está saindo bem aí? Tá, né? Como a maioria de vocês muito provavelmente já vem acompanhando, então não me cabe fazer nenhum tipo de detalhamento mais profundo em torno da biografia, né, do professor Saviani, né? Mas é sempre importante, né, quando a gente vai ler algum texto referente à pedagogia histórico-crítica, né, ter noção de fato do que ela representa, né, e da sua potência, sobretudo, né? E quando se fala da pedagogia histórico-crítica, fala-se, portanto, de uma teoria, né, que se fundamenta, portanto, numa praxis e que tem como finalidade, portanto, né, uma teoria, né, transformadora da realidade social e que atenda às aspirações e às necessidades, sobretudo, da classe trabalhadora, né? Então, de certa forma, né, quando nós nos deparamos com a pedagogia histórico-crítica, nós estamos nos deparando com uma teoria, né, que é, na sua essência, na sua natureza, contra-hegemônica, né? E que, portanto, a gente não pode, com isso, nutrir ilusões em relação à forma como essa teoria vai repercutir, de certa forma, na sociedade, né? E que tem, infelizmente, né, aparelhos ideológicos muito eficientes, né, na forma de certa forma, tornar, de certa forma, a crítica também ingênua, né? Então existe muita ingenuidade em relação à educação, né? E talvez um dos aspectos mais importantes da pedagogia histórico-crítica é justamente essa observação que nós não podemos nutrir nenhum tipo de ingenuidade em relação à educação. Que a educação não é uma entidade abstrata, né, desconexa do tempo, e que tem em si a capacidade de transformar sozinha o mundo, transformar sozinha a realidade, né? A educação deve ser vista como, né, um complexo, né, dentro, né, de uma sociedade que é composta, evidentemente, de múltiplos complexos. E que a educação reflete, portanto, as contradições que são próprias dessa estrutura, mas que isso não necessariamente deve ser visto como uma forma determinista, né, e que, portanto, negue
né, a própria natureza, né, a própria, entre aspas, essência que é inerente à educação, que está vinculada, né, a agir, a ação, a transformação, a saltos, a rupturas, né? Então, quando a gente se depara com o texto, né, nós estamos nos deparando, né, justamente com uma proposta crítica de análise da sociedade e da sua estrutura, e entendendo, portanto, o papel e os limites da educação, né? Então é importante ter essa observação. Quando se fala da crítica, né? A crítica está muito vinculada justamente ao estabelecimento das críticas e das possibilidades de determinado objeto, né? Justamente para que a gente não possa nutrir, né, como eu já antecipei, né, certas ilusões, certas discrepâncias entre aquilo que é teorizado e aquilo que é objeto de teorização. Tô ficando sem ar por causa da máscara, eu acho. Tira, a gente tá longe. Isso. Me sentindo livre, gente. É que nós estamos mantendo aqui as distâncias. Estamos, então né? Está num ambiente arejado. Agora sim, poxa, eu não sei se estava abafada a minha voz, agora estou me sentindo muito mais livre agora, né? Então, como estava dizendo, né? Um pouquinho da água agora. A teoria crítica é uma teoria essencialmente, contra-hegemônica, pela qual nós podemos pensar a educação tanto a partir das suas possibilidades, como também a partir dos seus limites. Novamente, não nutrindo essa consciência ingênua que a educação seria algo dado, que está, portanto, repousado no tempo e sem conexão com a própria história e com as contradições que são inerentes a esse movimento histórico, né? Então, como eu disse, eu não vou necessariamente, né, detalhar, né, a respeito da biografia do professor Saviani, mas é importante destacar que o professor Saviani ele é doutor, né, em educação pela PUC, e ele é professor emérito da Unicamp, e que também é um dos coordenadores gerais do nosso grupo de pesquisa, STED-BR, e que ao longo da sua vasta obra vem desenvolvendo pesquisas vinculadas, né, basicamente a 3 linhas, né, que é vinculada à linha de políticas educacionais, né, vinculada também, né, à linha da história da educação e, evidentemente, né, fazendo essa análise mais estruturante, nós temos, né, uma linha vinculada às teorias educacionais, né, pelas quais, né, se possibilita pensar tanto numa crítica, né, de certa forma com as teorias que foram pensadas ao longo do desenvolvimento, né, da história da educação no Brasil, e ao mesmo tempo pensar em uma possibilidade de uma educação, né, que seja capaz novamente de dialogar, né, com os anseios, com as aspirações, com as necessidades do povo. Ou seja, uma educação popular naquilo que o Saviani caracteriza como uma educação que seja, né, produzida pelo povo, né, e para o povo, né? E evidentemente isso nos leva a pensar nos desafios, né, dessa educação popular, e é justamente o cerne do texto que nós iremos debater aqui, né? Pós-graduação, pedagogia e movimentos sociais na luta pela educação, já até corrigindo, né, no cartazinho que está da, né, educação, né? Então, pela educação, né? O presente texto, né, que a gente vai tentar aqui debater coletivamente, tirar algumas impressões, ele é produto da intervenção do professor Saviani na ocasião da aula magna do curso de pedagogia e do programa de pós-graduação, né, da UFSCar em 2014. Né? Então, novamente, observando, né, que há um processo histórico que se acentuou,
mas que a análise que a gente faz é que esse processo histórico que se acentuou apenas vem, de certa forma, ratificando a profundidade da crítica que se estabelece a partir da pedagogia histórico-crítica e a urgência justamente, né, da consolidação, né, de um projeto de educação que seja capaz de responder à altura, né, ao discurso neoliberal, né, e tudo aquilo que está vinculado, né, a essa educação neoliberal, né, como, né, uma educação produtivista, tecnicista, individualista, meritocrática, né, que infelizmente, né, é ainda presente, né, no discurso, na narrativa, né, de muitas pessoas que fazem a defesa, né, de uma educação pública, né? Então a gente percebe que, novamente, como eu disse há pouco, muitas vezes a própria crítica, por mais que ela seja, né, honesta, né, devido às suas limitações, pelas suas referências teóricas metodológicas, ela soa, né, não apenas ingênua, mas a sua própria intervenção ela acaba apresentando contradições que só se revelam, né, que só se decantam, né, com o próprio processo histórico e que nem sempre, né, o próprio indivíduo é capaz de fazer essa análise, fazer essa observação, né? Enfim, né, para que eu não seja muito prolixo, muito redundante e não me perca em divagações, eu fiz aqui uma estrutura da minha intervenção, né, de acordo justamente com a estrutura que foi proposta pelo próprio Saviani ao longo do texto, né? Vou fazer a exposição, né? E, é claro, ao longo do processo, caso, né, algo fique muito vago, muito aéreo, eu estou evidentemente aberto né, a continuar naquilo que foi exposto anteriormente para que a gente consiga fluir sem fazer sobressaltos, né, tentando manter, né, uma objetividade em relação ao texto, né? Então, como eu já disse, o texto em questão, o capítulo em questão do livro, né, ele retrata, né, essa conferência, né, essa aula inaugural, essa aula magna, né, do professor Saviani, na ocasião do início das atividades, né, letivas, tanto do curso de pedagogia como do curso do programa de pós-graduação. E o professor Saviani ele inicia a sua exposição justamente relatando o seu histórico, né, a sua vivência junto à universidade, né, e ao mesmo tempo justificando o porquê do tema por ele proposto para a sua intervenção, né, ao afirmar justamente dessa relação, né, desse movimento que é próprio do campus da universidade, né, em relação ao diálogo com os movimentos sociais, né? Então, a partir disso, né, o professor Saviani estrutura a sua intervenção a partir de 3 momentos, né? E esses momentos são, né? No primeiro momento, né, o professor Saviani ele vai trabalhar justamente o significado, né, do que vem ser, né, a educação popular, né? Partindo, né, justamente da ideia de que o conceito, essa expressão educação popular, portanto, como tudo, evidentemente, é uma construção histórica, né? Então, o que nos interessa a partir, né, da fala do professor Saviani é justamente entender de que forma a educação popular vem se tornando, né, de certa forma, tomando, né, o sentido que, de certa forma, tem hoje, né, que está vinculado, evidentemente, né, a uma educação que não apenas dialoga, né, com as classes sociais marginalizadas, mas que, de certa forma, sobretudo, principalmente, é protagonizada também por essas classes sociais, né? Então, de que forma, como é que se deu esse processo histórico, né? O que vem ser, de fato, educação popular?
né? Um segundo momento, né, é claro, né, o professor ele também vai, né, refletir sobre o significado dos movimentos sociais, né? Entendendo, né, esses movimentos sociais como expressão da sociedade civil organizada, né, que de certa forma, né, isso já nos permite pensar os desdobramentos e as contradições que são próprias, é claro, dessa dinâmica da sociedade civil organizada, caso esses movimentos, essas organizações não tenham uma fundamentação teórica sólida e radical no seu sentido mais epistemológico, né? O que vai dar, portanto, essa dinâmica uma espontaneidade, né? Ou até uma descontinuidade que não é interessante, evidentemente, para um projeto, né? Para um processo político que deve ser permanente e que deve ter um caráter radical e que, dependendo, evidentemente, das condições objetivas que são apresentadas, precisa dar uma resposta para aquele momento, inclusive radicalizando, né, tomando um caráter revolucionário, por exemplo, quando as condições objetivas revelam a necessidade, né, desse tipo de ação política mais radical, mais incisiva, mais direta, né? E no terceiro momento, que é o último, né, nós temos o professor, né, relatando, né, qual foi o percurso, né, o caminho histórico percorrido tanto pelo curso de pedagogia como também, né, pelo programa de pós-graduação em educação, mostrando, né, de que forma esse caminho, esse percurso é marcado por descontinuidades, né, por fragilidades, por polêmicas, por contradições, mas que ao mesmo tempo nós precisamos fazer, né, a defesa, né, desse espaço, porque esse espaço, né, segundo o professor, é o espaço mais adequado, né, para que a gente consiga de fato, né, ter acesso, né, tanto a essas teorias, né, como também ser capaz de produzir teorias no momento em que, né, se tenha o diálogo com os movimentos sociais, né, que é basicamente a conclusão, né, que o professor tem, né, a necessidade desse diálogo permanente, né, da universidade, né, do curso de pedagogia, né, dos programas, né, de pós-graduação em educação com os movimentos sociais, porque essa relação ela é necessária, né, e portanto recíproca, né? Ou seja, ela é necessária não apenas para a universidade, mas ela é necessária para os movimentos sociais e evidentemente é necessária para que o processo histórico ele consiga de fato tomar um percurso, um caminho que atenda novamente, né, os anseios daqueles que sustentam, né, um modo de vida, né, o nosso modo de vida, que é a classe trabalhadora. Então, no momento em que a gente não tem esse diálogo, né, então a universidade ela se torna, na verdade, né, um reduto, uma bolha, né, muito limitada no momento em que ela não tem respaldo, né, ela não tem legitimidade, né, na sua ação, né, e é justamente isso que observa o professor Saviani, né, porque o que garante esse respaldo, essa legitimidade política, né, entendendo esse sentido da política no seu sentido mais amplo, né, no momento em que a universidade ela é um espaço genuinamente político, porque a partir, evidentemente, do acesso a esse saber, né, entre aspas, superior, sistematizado, você cria as condições objetivas para a tomada de consciência e a partir dessa tomada de consciência você consiga, evidentemente, fazer com que a ação, né, desse indivíduo seja de fato política e que seja política no seu sentido mais, né, mais ético, mais estético e mais efetivo, né? Enfim, né? Então essa é a base do texto, né? O texto
ele justamente faz essa relação necessária, expõe essa relação necessária, né, entre o curso de pedagogia, os programas de pós-graduação, né, com os movimentos sociais, para que a partir disso, né, nós possamos pensar numa teoria, né, que seja construída a partir da praxis e que encontre legitimidade e respaldo também na praxis, para que, né, evidentemente, as contradições, né, não sejam capazes de corroer, né, a própria legitimidade da ação, né, que se propõe, né? A partir disso, né, a gente vai agora tentar, né, ser um pouco mais linear, indo para o texto ao pé da letra, se vocês me permitirem. Já fomos quanto tempo, professor, até agora? 25. Já foi 25 minutos? Eita, então vou precisar ser um pouco mais sucinto, né? Perdão, gente, tá bom? Vamos lá, né? Então, pois bem, né? Então, o que vem ser educação popular, né? Como eu já antecipei há pouco, né? Segundo o professor Saviani, historicamente, nós podemos pensar em dois conceitos referentes à educação popular, né? E esses dois conceitos, eles são contrapostos entre si, né? Então, essa estrutura, evidentemente, dialética para se pensar o próprio processo, né? O primeiro conceito de educação popular, ele, segundo o professor, remonta, né, à Revolução Francesa, né? Revolução, evidentemente, fundamentada, consolidada, né, a partir dos ideais burgueses, a partir dos ideais iluministas, né? E esses ideais, evidentemente, sempre, né, dialogando, né, com a noção burguesa de individualidade, com a noção burguesa de propriedade, né, com a noção burguesa de liberdade, né, ou seja, né, com o ideal meritocrático. Mas nós podemos pensar e devemos pensar, né, que a burguesia, ela é, até em um dado momento, né, uma classe revolucionária, né? A partir de um outro momento, no momento em que ela ascende ao poder, ela se torna evidentemente conservadora e, dependendo do momento, do contexto, ela se torna até reacionária, como é o caso da realidade brasileira nesse momento, né? Então, quando se fala, né, da noção ou do ideal de educação popular nesse primeiro momento, que remonta, né, as consequências, né, dos ideais iluministas, né, nós temos, portanto, a defesa da escola pública, universal, obrigatória, gratuita e laica, né? Nós precisamos entender, né, que até então, até o século XVIII, século XIX, quando se fala da educação, né, nós temos uma educação, né, que ela é voltada, evidentemente, para as classes superiores, para as classes favorecidas, né? Nós temos uma educação que inicialmente ela não se dá na escola, né? A educação inicialmente, segundo o professor Saviani, é na verdade fundamentada no ensino do preceptor, ou seja, é uma educação, né, fornecida por um tutor, né, por um professor particular que dá as instruções necessárias para que depois esse indivíduo possa ir para uma escola, né, ir para a universidade. Precisa inclusive lembrar que o processo histórico da educação ele é um processo muito contraditório, né? Porque nós temos inicialmente o surgimento da universidade, né, lá durante a Idade Média, durante a Escolástica, né? Depois nós temos, né, o surgimento das escolas, para depois se pensar justamente no ideal, né, da educação primária, né, porque se tinha essa noção que a educação primária ela dependia sobretudo dessa estrutura, né? Então entender, né, uma educação popular como uma educação pública, gratuita, laica, é um avanço frente ao modelo de educação tradicional religiosa que se tinha até então, né, que era uma educação novamente fundamentada
no ensino do preceptor e fundamentada também tanto em escolas como universidades de caráter religioso, né? Então, a partir desse momento, surgem os sistemas educacionais de ensino que são criados em diversos países, né, e que vão ter o intuito, né, sobretudo, de universalizar o ensino primário em seu território, né? E é claro que o que temos aí, né, é a noção, né, de educação vinculada junto, evidentemente, à visão de mundo burguesa, à ideia de progresso, à ideia de desenvolvimento, né? Então é claro que é necessário investir em educação, porque segundo essa concepção, aí temos um exemplo, né, uma concepção positivista, fundamentada numa razão técnica, instrumental, né? Então a educação seria a resposta de todos os problemas do mundo, né? Então, investindo, entre aspas, na qualidade da educação, né, nós teríamos, portanto, né, uma intervenção ou a intervenção que seria a adequada, a necessária, e como já foi antecipado, né, a pedagogia histórico-crítica ela é crítica, né, dessa concepção. No caso brasileiro, né, temos também, no primeiro momento, né, a identificação da educação popular com instrução pública, né? Sobretudo no momento em que temos a expulsão dos jesuítas no Brasil, a partir das reformas pombalinas. Aqui o professor depois aprofunda muito melhor essa parte, né? Então, a partir, né, fazendo um recorte mais sucinto, a partir da República, né, nós temos a educação popular vinculada à instrução pública, e essa instrução pública, né, ela está associada, portanto, ao ensino primário como condição necessária para o desenvolvimento e para o progresso do país. O que dialogou muito bem, evidentemente, com os projetos políticos populistas que se estabeleceram, né, como, por exemplo, no Estado Novo, né, do período getulista, né? Então, daí, e lembrando, é claro, que durante, né, esse período, né, a participação, né, através do voto, ela era limitada, né, a quem era alfabetizado. Então, é claro que isso incentivou, né, a necessidade de criação de programas, de movimentos, de campanhas, de alfabetização de jovens e adultos, né, também, evidentemente, para atender os anseios políticos, né, de cada realidade. Porém, né, é importante destacar também movimentos de caráter progressistas e que tiveram uma atuação, né, tanto, né, em realidades urbanas. Aí destaca-se no texto, né, os centros populares de cultura vinculados à UNE, como também na realidade campesina, na realidade rural, destacando-se o MEB, né, educação de base, né, e que evidentemente contou, é claro, né, com a participação da igreja, né, mas que, né, contou sobretudo com a participação, com o protagonismo, né, de muitos leigos, e que deu ao movimento um caráter, né, que de certa forma foi até inusitado, né, naquele contexto. A professora pediu uma pausa. 5 minutos para fechar. Então, me faltando 5 minutos, agora vou tentar aqui. Então, até nesse momento, né, vocês estão observando que a educação popular está vinculada à defesa do ensino público, né, gratuito, laico, ou seja, né, na contramão da educação tradicional religiosa, né? Porém, a partir da atuação desses movimentos de caráter mais popular, que de certa forma ainda estão, né, protegidos por essa estrutura eclesiástica, mas que tem um protagonismo de leigos, né, nós temos esse ponto de mudança, esse ponto de inflexão, porque é justamente a partir desse momento que a educação popular deixa de não ser vista mais apenas como noção de educação pública, instrução pública, mas ela está vinculada à educação, de fato, né, do povo, para o povo, e que busca, a partir, né, do protagonismo e da própria praxis, né, a transformação da realidade social, né, que dialogue com os anseios e aspirações da classe, né, trabalhadora, que vem sendo marginalizada
ao longo do processo de radicalização das contradições do próprio capital, né? Aí vem um aspecto que seria necessário aprofundar um pouco mais, até dialoguei, né, antes com o professor Anselmo para, né, pisar um pouco melhor, que é essa polêmica em relação à concepção de educação em Paulo Freire, né? Mas, a grosso modo, né, o que nos interessa é que, né, Saviani é crítico, né, da concepção freiriana, por entender, de certa forma, que ela não é rígida o suficiente, rigorosa o suficiente no seu aspecto teórico, no seu aspecto metodológico, e que com isso, portanto, ela apresenta limitações, e essas limitações precisam ser pontuadas para que elas possam ser superadas, para que a gente não tenha com isso apenas aquela noção clássica, né, de uma teoria crítico-reprodutivista, né? E, né, a partir disso a gente já vai, né, dialogando para o segundo momento do texto, inclusive já dando números finais, né, a nossa participação aqui, na qual Saviani chama a atenção para que os movimentos sociais, eles de fato têm um caráter popular, porque como eles são expressão da sociedade civil organizada em uma sociedade dominada pela ideologia burguesa, então muitos desses movimentos sociais eles podem também expressar os interesses da classe dominante. Então os movimentos que nos interessam são os movimentos que eles têm um caráter popular e que, portanto, né, sejam marcados pelo protagonismo do povo, né? E já dando números finais aqui, minha gente, né, o professor Saviani também ele pondera, ele, né, nos diz da possibilidade, né, de 3 relações entre movimentos sociais e educação, na qual a primeira seria a educação nos movimentos sociais, né, que é justamente essa educação que ela se dá a partir da dinâmica própria dos movimentos, né, o processo, né, de metodologia de intervenção dos movimentos. O processo político é um processo pedagógico, né? Nós temos uma educação dos movimentos sociais a partir de um processo, né? No momento em que o movimento toma uma complexidade, é necessário se pensar em uma forma de educar, portanto, o próprio movimento. Aí o exemplo que a gente tem principal é o exemplo do MST, né? Pedagogia da Terra, né? A escola Florestan Fernandes, né? E, por último, a relação à educação, né, movimentos sociais pela educação, né, que são justamente esses movimentos sociais que têm como telos, como finalidade, a defesa, evidentemente, da educação. O que o professor Saviani chama a atenção e que nós precisamos também chamar a atenção é que o que vem, né, de fato, né, protagonizando, né, essa defesa pela educação são os movimentos sociais, né, gerenciados pelo capital, né, pelo empresariado, né, e que, portanto, nós precisamos ter cuidado com esses projetos, né, e sem citar nomes aí de políticos, mas temos, né, a expressão como a Tabata Amaral, né, essa defesa, portanto, né, de uma educação de qualidade, mas que ao mesmo tempo não rompa com os marcos do próprio capital, né? Enfim, por hora é isso, espero que até agora a intervenção seja produtiva. Obrigado a todos. Obrigada, Kennedy. Enquanto o Kennedy respira, nós vamos dar 5 minutinhos para o professor Anselmo fazer uma síntese aqui, professor, nos comentários. Peço que o Kennedy veja os comentários também no seu celular. Muita gente falando sobre o MEB, nessa questão da educação popular aqui em Santarém. Eu quero agradecer, muita gente cumprimentando aí no chat o Kennedy pela excelente exposição, muita gente comentando o texto, comentando a fala e parabenizando também o Kennedy pela excelente exposição. Então, transmito aqui os parabéns das pessoas que estão nos assistindo. Atingimos a meta de mais de 80 pessoas, não é, nessa live. E agora, professor Anselmo, 5 minutos para você. De certa forma, é um dilema essa discussão entre a educação, poderíamos dizer, mais erudita e a educação popular. Como fazer a aproximação, o encontro desses dois mundos. E as alternativas que são postas no texto escrito pelo professor Saviani
é de que a educação escolar, ou a educação mais erudita, estou introduzindo aqui esse termo, ela teria o papel de instrumentalizar as classes populares, né, dentro daquilo que elas também têm de conhecimento e de sabedoria. Então, por exemplo, uma luta social com relação a direitos. As classes populares, o povo de modo geral, é que sente na pele a necessidade, é que vive os problemas. Então ele tem esse conhecimento, ele tem essa compreensão. Mas as informações técnicas do direito, isso aí é para quem faz os cursos na área jurídica. Então a aproximação entre esses dois mundos, ela é fundamental para que a própria luta, o próprio movimento popular, ele esteja mais fortalecido. Ao mesmo tempo, se apenas tiver a formação de intelectuais, apenas a formação de um corpo jurídico distanciado dos problemas concretos, dos problemas reais da sociedade, nós também não teremos um vigor, né, de uma mudança, das transformações para o interesse de todos. Eu usei o direito como exemplo, mas poderia dar inúmeros outros. A gente pega na questão das ciências agrárias. As pessoas, o homem do campo, da várzea, enfim, essas populações tradicionais, elas têm as suas formas de plantar, de colher, elas têm a sua sabedoria, que muitas vezes é até bastante sofisticada, mas é evidente que num processo de produção em maior escala, aí já há necessidade do conhecimento que advém da aplicação de insumos, da aplicação de técnicas, da aplicação de materiais que a química, que a física, que um conjunto de outras matérias escolares fornecem. Então essa instrumentalização, ela é importante para que ela possa elevar a compreensão e a ação no movimento da praxis. Então esses dois conjuntos de elementos, né, a educação, que aqui eu comecei a chamar de educação erudita, e a educação popular, elas precisam se encontrar para que ambas se alimentem, para que ambas elas progridam. Então, o professor Saviani, nas conclusões do texto, ele fala de dois momentos dessas relações recíprocas entre a educação escolar e os movimentos sociais, que um desses momentos é na formação e o outro momento é na ação, né? na atividade prática dos próprios movimentos. Que somente assim se resgataria o significado originário da educação popular, isto é, uma escola pública destinada ao conjunto da classe trabalhadora, tendo objetivo permitir-lhe o acesso à cultura letrada, pela qual se apropriará das objetivações humanas produzidas ao longo da história. Esse me parece que é o grande desejo, é o que almeja qualquer educador comprometido com as causas sociais. E às vezes também é motivo de frustração. Eu aqui vou confessar um pouco disso, né? Eu sei que durante as minhas aulas eu me empenho, me esforço nisso, mas eu vejo na minha própria família uma limitação dessa compreensão. Eles não são meus estudantes, né? Os meus familiares não são meus alunos, eles são pessoas do meu convívio. E às vezes eu fico muito triste quando eu vejo eles com uma compreensão tão limitada das questões macro da sociedade, né? Muitos bolsonaristas, muitos defensores do capital, né? Muitos que se acham até empresários, né? Só se acham, né? Porque a gente sabe que nesse processo de uberização que nós estamos vivendo é uma grande falácia. O sujeito pensa que é dono do seu próprio negócio e aí ele já se coloca como se fosse um mega empresário e ele já se põe
no contraponto com as causas que o conjunto da sociedade que se compreende oprimida desenvolve as suas lutas. Então esses são alguns dos limites, né? Mas que não nos deve tirar a esperança, não nos deve tirar o brilho dos olhos para continuarmos nas nossas aulas procurando desmistificar a realidade, procurarmos contribuir para que o conjunto dos nossos estudantes possam elevar o nível de compreensão. E eu quero aqui encerrar dizendo algo que quem já foi meu aluno em outros momentos sabe que eu sempre insisto nessa observação, que nós professores e nós estudantes de escolas públicas ou escolas privadas que atendem, né, a um contingente maior de pessoas, ou dizendo de outras formas, escolas privadas que não são da elite, né, porque tem escolas privadas, né, da classe média, da alta burguesia, e tem escolas privadas que atendem também as camadas populares. Elas são privadas porque o Estado não dá, muitas vezes não está presente, não dá conta de atender, mas ela é uma privada às vezes com cara de público, né? Pelo menos pelo público que está dentro dela. Mas para ficar mais claro, deixa eu falar mesmo das escolas públicas. O que eu estava dizendo é que nós, professores de escolas públicas, e nós, estudantes de escolas públicas, oriundos de famílias pobres, nós temos um desafio muito maior, que é o desafio de rompermos com os nossos limites. Então a gente precisa estudar redobrado. E se somos professores, a gente precisa ensinar redobrado. Porque se a gente se limitar a ensinar o feijão com arroz, se a gente se limitar a ensinar abaixo do que o livro didático traz, nós não estamos instrumentalizando as pessoas para que elas possam entrar em níveis não diria nem de igualdade, em níveis de aproximação com os demais que estão estudando em outras escolas bem equipadas, com professores que tiveram formação de alto nível, né? Que não mentiram na hora de colocar no currículo, né? Que são formação mesmo, verdadeiras e sólidas, né? Então, nós temos um desafio muito grande de realizarmos um trabalho muito consistente, muito sólido, né? De enaltecimento do grau de escolarização. É nesse sentido que, de certa forma, o Kennedy tocou numa pequena polêmica aí entre Saviani e Freire, né? Mas eu quero dizer que os dois não se excluem, né? Não há uma dicotomia Freire e Saviani, pelo contrário, há muita relação de reciprocidade, há muito entendimento, há muito respeito entre ambos, mas claro que só apontando e fazendo essa observação, enquanto que o Freire ele se preocupou mais de ir junto ao povo, né, de ir uma linguagem mais popular, o Saviani sempre chama a atenção de que, olha, tem os conhecimentos aqui altamente elaborados que a gente não pode desprezá-los, porque são esses conhecimentos altamente elaborados que nos oprimem. E a gente só vai se libertar se a gente for capaz de entender esses conhecimentos sofisticados. E isso não é tarefa simples, né? Isso exige esforço. E assim eu me despeço da minha participação e retomo para o Kennedy. Então eu vou passar para o Kennedy para ele fazer as considerações finais e fazer algum comentário que ele teve acesso, que a Jandra mandou, a Caroline, o Lucas, a Leide. Obrigada, meninos. Bem. E se tiver tempo, eu posso responder com ele alguma coisa. Sim. Daí o professor Anselmo também pode ajudar a colaborar. Vai, Kennedy. Ok, professora, obrigado. Antes de tudo, né, agradecer novamente, né, a professora, ao professor, né, aos colegas, né, do grupo de pesquisa, Jandra, né, Leide, Lucas, Bruna, e todos aqueles que se esforçaram, estão se esforçando para que esse momento esteja ocorrendo, né, e que a gente consiga socializar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento que está sendo socializado
se converta também, né, em uma materialidade, né, nas nossas intervenções, nas nossas não apenas falas, mas na nossa própria participação política, né, nas nossas organizações, nos nossos movimentos, nos nossos sindicatos, e que com isso a gente consiga, de certa forma, né, ser coerente de acordo com a teoria que a gente está reivindicando, né? E é justamente isso que eu queria agora, de certa forma, para dar uma finalizada, dialogar com o que o padre Sidney, colega de turma, né, provocou aqui, né? Ele, né, afirma que de fato estão querendo universalizar o ensino, mas isso interessa a quem, né? Ao governo, à sociedade, ao povo, né? A educação, novamente, historicamente no Brasil, isso, né, a gente vem debatendo, vem discutindo, vem problematizando. Ela é um instrumento, né, que esteve, de certa forma, a serviço das classes dominantes, né? Mas isso não significa, evidentemente, que a educação ela não possa ser pensada, né, também como instrumento contra-hegemônico, né? Aí vem toda uma fundamentação teórica, né, que o Saviani faz, tendo como referência não apenas Marx, mas também o próprio Gramsci, né, na qual ele, de certa forma, né, faz, ou de certa forma expõe a necessidade de ter acesso a esse saber sistematizado, a esse saber, entre aspas, próprio da universidade, para que a gente consiga formar intelectuais orgânicos, intelectuais que estejam não apenas engajados, né, comprometidos, mas que tenham uma formação sólida, radical, para que o seu engajamento não seja um engajamento baseado apenas numa, entre aspas, numa indignação, né, no impressionismo, mas que essa indignação venha acompanhada também de uma teoria, de uma metodologia que consiga, portanto, fazer o contraponto em relação aos projetos hegemônicos que são impostos, né? E, evidentemente, nesse sentido, né, novamente, a teoria, a pedagogia histórico-crítica, ela não é apenas uma crítica, né? Não é apenas uma teoria, mas como o próprio Saviani enuncia, é um instrumento que, assim como, né, o próprio materialismo histórico dialético, deve estar a serviço dos educadores que têm um compromisso genuíno com a educação, né, pública, com a educação popular, com a educação emancipatória, com uma educação que, de fato, né, atenda, né, a um projeto maior de humanidade e que atenda às necessidades materiais e concretas, né, dos marginalizados, dos oprimidos, daqueles que de fato se sustentam esse sistema produtivo que é a classe trabalhadora. Kennedy, vamos ver se a gente consegue responder alguma das perguntas. Parece que está no seu celular. Veja aí se a gente dá conta de alguma delas. Na verdade, professor, Mais comentários. São mais comentários aqui. A pergunta que eu acho que o senhor poderia até responder de forma mais sistematizada do que eu tentei agora é a pergunta do Sidney, né? Querem universalizar o ensino, mas a partir de que proposta? A do governo? A da elite? A popular? Né? Então, quando a gente pega a história, né, da educação no Brasil, nós temos essa tentativa de universalização do ensino, né, sobretudo, né, com as reformas pombalinas, né, no momento em que se pensa numa educação de fato estatal, né? Então, quando se pensa na universalização do ensino, né, nós estamos, né, a partir disso, pensando também, ou devemos pensar numa educação, né, que seja pública e estatal, né? E, evidentemente, isso nos leva a pensar numa correlação, né, política, numa correlação de forças, que nem sempre, necessariamente, né, aquilo que é expresso pelos sistemas educacionais expressa, de fato, o que seria o telos de uma educação que dialoga com os anseios, né, com as aspirações, com as necessidades, né, dos indivíduos que estão inseridos dentro de uma realidade material e concreta. Sim, acho que nessa questão da universalização é bom pontuar o seguinte.
que é uma bandeira que vem do advento da modernidade, né? Foi da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, após as chamadas revoluções burguesas, especialmente após a Revolução Francesa, que aí entrou como uma bandeira política de oferecer escola para todos, sob o argumento de que um governante, já que se derrubaria o sistema absolutista, se derrubaria aqueles detentores do poder que chegavam ao poder por via de pertencer a uma família real, e aí o liberalismo propõe a chegada ao poder pelo voto, e que seria acessível a cada um desde que ele tivesse condições para tal, e as condições estariam estabelecidas inclusive pela formação escolar. Então, universalizar é uma bandeira política que desde então ela é bem interessante. Nós não podemos ser contra a universalização, né? Muito pelo contrário. Nós temos que reforçar a proposta da universalização, assim como da laicidade, da gratuidade, né? da obrigatoriedade, de todo esse conjunto de elementos que fizeram parte dos anúncios da burguesia ainda no seu papel revolucionário. O problema é que a burguesia prometeu isso e não realizou. Por isso que a gente até hoje continua insistindo, né, por universalizar o sistema educacional. Nesse sentido, a professora Lídia se aproximando aqui para a gente fazer um encerramento. Não sei se eu estou bem enquadrada. Desce um pouco. Gente, antes que encerre o nosso tempo, eu quero dizer, eu tinha muitos recados para dar, mas nós vamos fazer pequenos vídeos e deixar no YouTube no canal do YouTube do STED-BR UFOPA. Uma delas é essa é a nossa última live. Então, em agosto, nós retornaremos com novas lives. Então, nós vamos fazer pequenos vídeos para colocar no Instagram, divulgando essas novas lives, um novo formato, novos convidados, tá? Então, isso a gente vai fazer em pequenos vídeos e divulgar. Outra coisa, no nosso canal do YouTube, nós chegamos à marca de 400 pessoas inscritas. Precisamos chegar em 1000. Mas nós precisamos chegar em 1000, então a gente pede, né, que vocês nos ajudem a chegar nesse número para que a partir de agosto as nossas lives sejam por meio do canal do YouTube, tá? Que comporta o maior número de pessoas. Então, fica aí esse pedido para vocês. Outra coisa é que nós fizemos 9 lives no decorrer deste semestre e tinha um público assim muito assíduo. Então eu queria agradecer, né, pela participação de vocês e em nome do professor Leonardo de Andrade da UFG, né, que estava sempre presente, o professor Francisco Hélio da UFOPA, campus de Alenquer, também sempre presente, o Tarcísio, do doutorado em educação. Eu estou citando os nomes de quem não é membro do STED-BR, tá? Porque os do STED-BR já é por sempre... obrigação. Não queria falar isso, mas sempre estão conosco, nos ajudando e tudo. Mas também tem a Vilma, né? Em nome dos outros grupos de estudos do PPGE UFOPA, que ela é do GT e ela sempre está conosco também. Célia, que é do GT. Então, em nome dessas duas pessoas, eu cumprimento os outros grupos de estudos e pesquisas do PPGE UFOPA, que também nos acompanham. E também eu queria cumprimentar 3 alunas do curso de Pedagogia do campus de Óbidos, né? A Brenda, a Marleice e a Isla, que sempre está conosco, o Adelson, né? Em nome do Adelson, quero cumprimentar e agradecer todos os alunos do PAFO, do curso de Pedagogia da UFOPA, tanto do campus de Oriximiná quanto do campus de Óbidos. Tá, gente? Então, foi muito enriquecedor esse semestre. A gente pôde estudar 10 capítulos do livro sobre pedagogia histórico-crítica e a gente espera dar continuidade com essas lives no segundo semestre. Ok, agora precisa voltar para o outro lado para fazer a finalização. A professora Lídia tem 34 segundos, gente. Então, está funcionando aqui como nossa câmera. Não me esqueçam de confirmar a frequência no grupo, tá? Que faltam agora 20 segundos, então a gente vai encerrar e vocês vão lá
na bio do STED-BR UFOPA e confirma a inscrição para a certificação. Obrigada, gente. Obrigada, Kennedy, professor Anselmo, a todos os membros do STED-BR. Muito obrigada. Tchau. E foi.